O Van Hatten é mais realista, ele já clama o fora Lula. Eu gostaria de clamar que Lula não entre. Mas... Muito obrigado por estar me recebendo, muito boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui com os senhores e senhoras. Temos um problema constitucional gravíssimo, um sistema político que deteriora, independente de quem ocupa o poder. Nós vimos isso em primeira mão. Temos uma degeneração política. A economia tentou se salvar com o Guedes agora. Eu diria que ele fez um trabalho majestoso, exemplar. Certamente não vai ser seguido pelas próximas nomeações aí de ministro da Economia. Temos uma deterioração também na visão geopolítica do Brasil, uma entrega do país, um retrocesso àquela visão de bloco, aquela visão de participar de acordos multilaterais, que isso é um grande progresso para o Brasil. A gente tem que rever todos os nossos acordos internacionais, e não é isso que está sendo proposto pelo próximo governo. Então, nós estamos aí num preâmbulo de um retrocesso muito grande, e temos que ter uma oposição ferrenha, muito bem estruturada, para que possa defender os interesses da população brasileira e um futuro que a gente ainda acha que tem. Essa, eu diria que é a minha missão, imagino que seja a missão do Van Hatten e os outros. Já convido o Deltan Dallagnol também a fazer parte dessa oposição, e vamos precisar de muito apoio popular, muita cobrança, não de nós, mas aqueles que ainda estão em dúvida. Esses aqui são um grande problema, esses que ainda estão sendo eleitos, aqueles deputados que são do meio. Esses aí não têm mais espaço no contexto político do Brasil. Um grande perigo está nos avizinhando. Esperamos vencer, no mínimo sobreviver para ter uma próxima chance. Bem, já que o governador me deu o privilégio de ser desequilibrado, e ele é o equilibrado, estou brincando aqui com o senhor, governador. Eu não acredito que a legitimidade do governo Lula jamais se estabelecerá na opinião pública. Eu não acredito que isso vá lograr sucesso. Ele vai tentar, vai comprar mídia, vai comprar as instituições, vai comprar parlamentar, que são os mais débeis, os mais fracos, sem dúvida. Mas ele não vai conseguir limpar, não há sabão que lave o passado do Lula. E isso não é aceito. Entendo perfeitamente a posição do governador, não gostaria de estar nessa posição, mas eu diria que o governador aqui e o Estado do Espírito Santo têm um grande privilégio, porque é um Estado estável, equilibrado, tem até grandes bons índices de performance, de gestão, uma gestão equilibrada. Então, esses estados são os bons estados, os bons governos, aqueles que você gostaria de premiar. Tem vários estados que não são bons estados, mal geridos, os seus governantes são comunistas, não sabem equilibrar suas contas, não sabem usar a livre iniciativa para propulsionar o seu Estado adiante, então sempre em questão de dependência, viraram mendigos oficiais, mendigos eleitos do poder federal. Esse tipo de governador precisa ser extirpado da federação, precisa ser premiado para fora. Só um comentário à parte aqui, se quiser, a gente debate essa questão federalista e o volume de autonomia tributária que um governante precisa. Eu até sou autor de uma reforma tributária que está tramitando na Câmara, que dá exatamente isso, dá mais autonomia tributária para os estados. Os bons estados vão querer essa reforma. Os maus estados vão correr dela como o diabo corre da cruz. Muito bem, questão parlamentar da distribuição. O que o Van Hatten falou é verdade. Nós não temos ainda uma direita coesa ideologicamente. É por isso que eu, particularmente, sempre me coloquei mais do lado ideológico das ideias, no campo das ideias, porque os representantes que subiam, eles não subiam por questões de ideias, eles subiam por questões de identidade. Eu estou com ele, hein? Eu estou com ele, eu apoio ele. Ah, então eu vou votar em você. E a população também não cobra ideologia, ela cobra vínculo identitário. Então a gente tem que sair da política de identidade e temos que entrar numa política mais ideológica, de pautas, de diferença, o que é um conservador, o que é um liberal, o que é um progressista, o que é um socialista, o que é um comunista em contrapartida, como é que é o processo evolutivo para chegar nessa utopia. Poucas pessoas sabem disso na população, os representantes são reflexo dessa ignorância. Então nós temos aí um quadro em que 513 deputados, muito poucos têm essa coesão ideológica da direita. No entanto, não é o caso da esquerda, viu?
A esquerda é muito coesa ideologicamente. Se você falar que temos 128 parlamentares lá, todos eles têm uma completa simbiose com o ideário marxista, leninista, stalinista, seja lá qual que seja a versão do momento. Mas são de esquerda raiz, sabem defender as suas pautas com propriedade, têm uma visão de Estado completa, têm política pública coesa, votam em bloco. E o que a direita tem? Nada. A direita tem, não gostei, não, vamos tirar de pauta esse projeto, vamos fazer aqui uma obstrução, porque não foi bem debatido o tema. Tem que ter proposta também, tem que ter agenda. Então a direita não tem agenda, essa aqui é a maioria aí. Tá, eu incluo aí muitos do Centrão, muitos do que se dizem da direita, então desses deputados você pode falar que tem um rigor ideológico hoje, eu diria que está na faixa aí de, no melhor de caso, 50 deputados, 10% aí da representação, metade desses deputados aí que se colocam à direita, a maioria que se coloca à direita tem parcelas de simbiose de todo o que seria a ideologia da direita, o que seria ser um conservador. Alguns só abraçam a livre iniciativa, outros só abraçam a questão religiosa, a questão de fé ou família. Tem outros que só abraçam a questão de soberania nacional. Mas e quem é que abraça todo o conjunto? Muito poucos, muito poucos. Então, a esses poucos a gente vai depender muito, mas o que eu vejo também, que eu gostaria até da ratificação aqui do Van Hatten, esse mito de que a população não tem memória, está acabando, viu? Está acabando. Nessa eleição agora a gente viu políticos, deputados se posicionaram muito mal, mudaram de campo, violaram seus preceitos, seus apoiamentos, foram punidos rigorosamente pela população. A internet está aí para dar essa memória ativa e eterna. Então isso eu acho que vai tingir o jogo de uma maneira positiva, porque isso significa que a maioria que está entrando agora teve que fazer campanha na mídia social. Ele pode até ter dependido da máquina pública, mas dependeu muito da mídia social. E ali a cobrança é direta. Então a cobrança direta de vocês é fundamental para que a gente tenha uma oposição majoritária na Câmara. Vou repetir esse tema recorrentemente. Então, se quiser comentar nisso, o que me preocupa é a retórica, que está muito mais radical do que jamais esteve, verbalizada, de uma maneira muito mais agressiva, o que pressupõe uma certa confiança, domínio da evolução, do debate político. Significa o quê? O que nós vemos da extrema esquerda? Que o Lula é a extrema esquerda, ele não é o centro-esquerda. Ele é a extrema esquerda. Ele não acredita no Estado de Direito. Ele não acredita na separação de poderes. Muito pelo contrário. Tudo que é do seu projeto, do projeto do seu partido, é de concentração e centralização de poder. Já falou isso, já afirmou isso diversas vezes. No questão tributária, então, vai criar se for o projeto do PT, que for o projeto a ser debatido, vai ser um grande desastre. Vai ser um grande desastre até para a sociedade, não é só para a economia, separando aqui a economia da sociedade. Vamos falar aqui alguns pontos que eles defendem, que eu até rebati em todas as discussões tributárias: imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre dividendos, imposto sobre herança, imposto sobre altos salários. Aí você fala o que é alto salário? O que é grande fortuna? O que é qualquer dividendos? Quem sai perdendo é a classe média. É a classe média que sai perdendo. Não é um discurso para pegar os grandes empresários, grandes fortunas de fato, comparativo com o mundo. Não, é para pegar a classe média brasileira. É isso que a gente tem que entender, essa retórica que está cada vez mais radical, não tem freio, e a confiança dele do processo político me gerou muita preocupação, porque mostrou que o nosso Estado de Direito está deficiente, não temos os freios de contrapeso. Muitos desses amigos da esquerda já usaram toda sorte de artifício para destruir os freios de contrapeso. Hoje a gente tem menos cerceamento e ele vai querer concentrar o poder. Então eu não acho que ele vai ser o Lula paz e amor. Eu acho que agora ele tem um mandato, de certa maneira, ilegítimo, do ponto de vista de personalidade dele, quem ele é, um bandido, ladrão, comprovado, condenado. Não poderia estar candidato. Não poderia estar candidato. O Brasil não é solúvel. Ele não tem solvência. Constitucionalmente, como muito bem colocado na palestra anterior pela Marina, constitucionalmente nós temos despesas obrigatórias que
consomem praticamente 100% a 110% da receita fiscal. E o que o Lula está querendo fazer? Ampliar nesse buraco. Vamos lembrar o orçamento aqui de 2 trilhões de arrecadação, é o que a gente arrecada. Só que com os gastos de previdência, saúde, educação, tudo obrigatório, tudo em Constituição, e ainda mais assistencialismo, obrigatório, em Constituição, ninguém tira isso. Aí o que acontece? Quanto é que sobra lá para infraestrutura e defesa? Nada. Sobra um déficit. Muito bem, então como é que você financia a infraestrutura? Você vende para os chineses. Chama o chinês, ele faz porto, faz rodovia, faz armazém, faz toda estratégia de estrutura, de infraestrutura, é concessão. E a defesa, como é que fica? Não fica. Orçamento cada vez mais arrochado. Então não temos defesa de fronteira, então contrabando, narcotráfico, tudo isso galopante no Brasil. Temos que inverter essa estrutura orçamentária. O que deveria ser prioritário deveria ser a defesa, depois a infraestrutura, depois algum assistencialismo, alguma coisa. Agora, a gente tem que mexer na obrigatoriedade desses termos. Temos que tirar da Constituição isso. Tirar da Constituição não significa eliminar. Vai eliminar a Previdência. Vai eliminar a saúde, vai eliminar a educação. Nada disso. A gente só transforma isso num debate mais fácil de se fazer ajuste. E, na minha preferência, é que os Estados-membros assumam mais responsabilidade para isso. Tenham mais recursos tributários para fazer as suas políticas localmente. E não federalmente. Quando você estabelece um plano nacional, ele vira permanente, ninguém tira aquilo. Porque basta um estado dos 27 precisar daquilo, aquilo não sai mais do orçamento. Então tem que delegar isso para os Estados-membros, essas despesas, e dar mais capacitação tributária para eles. Essas são as grandes reformas que o Brasil precisa. O governo que supostamente vai assumir agora em janeiro, pensa exatamente ao contrário. Pensa em poder gastar sem limite nenhum, e ampliar o rombo que já é muito expressivo. Então, lembrando, 2 trilhões de arrecadação, quanto é que é o orçamento? Tem uma diferença aí entre arrecadação e orçamento total. 2 trilhões é quanto a gente arrecada. Qual que é o orçamento da União? Alguém lembra? Alguém aqui na plateia lembra? 4 trilhões e meio. Então, de onde vem os outros 2 trilhões e meio? O que é os outros 2 trilhões e meio? Alguém responde? Dívida. Dívida. Então, esse 100 bi que está de buraco, isso vira mais dívida. E precisa de mais juros para pagar essa dívida. Então, veja só o absurdo que está sendo proposto pelo próximo governo. E a gente está aqui, não é legítimo, não só é bandido, mas é um perdulário. Então, é isso que a gente vai botar no governo? Pelo amor de Deus.